Então, continuando aqui a página 22 do livro de raciocínio lógico do 8º ano, a gente vai passar agora para a questão número 7. Então, a questão número 7 diz: um mês antes das eleições, o prefeito mandou asfaltar 1/5 de uma estrada de 60 quilômetros. Depois, nos 6 meses seguintes, foram asfaltadas mais 1/15 do comprimento total da estrada. Que fração da estrada ainda precisa ser asfaltada e quantos quilômetros ainda precisam de asfalto? Então, a gente vai agora continuar com a questão número 7. Então, primeiro ele asfaltou 1/5 da estrada. Depois, ele asfaltou 1/15 da mesma estrada. Então, como ele vai fazer agora, como a gente vai fazer para calcular a fração total? Então, somando as duas frações, MC de 5 e 15 é 15. 15 é o novo denominador. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 1, 3. Soma. 15 dividido por 15 dá 1, 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4. Repete o 15. Então, 4/15 é o que ele asfaltou. Mas a pergunta é, quanto falta ainda para ele asfaltar? Então, aqui eu vou... A estrada completa corresponderia a um inteiro, que seria a fração 15/15, porque aqui o denominador que eu estou considerando é o 15. Então, eu vou subtrair o inteiro, que é a estrada completa, menos o que nós achamos, que é 4/15. E aqui eu vou simplesmente subtrair 15 menos 4, 11, 15, repete. Então, essa é a estrada completa, esse é o que foi asfaltado e esse é o que falta asfaltar. Então, a letra B pergunta quantos quilômetros ainda precisam de asfalto. Então, quantos quilômetros precisam de asfalto? Tem que lembrar que a estrada completa, ela tem 60 quilômetros. Então, eu vou ter que calcular o que falta ainda ser asfaltada. 11/15 vezes 60 quilômetros. 11/15 vezes 60 quilômetros. Aqui eu tenho duas maneiras para resolver. Então, aqui eu posso simplificar, ó. 60 dividido por 15 dá 4. E 11 vezes 4, 44. Ou fazer a multiplicação clássica. 11/15 vezes 60. 11 vezes 60 dá 660. 660 dividido por 15 dá 44. A mesma coisa, tá bom? Então, aqui simplificando os fatores, é mais fácil, é mais rápido, mas as duas formas estão certas. E a gente vai agora para a questão número 8. A questão número 8 é uma questão mais complexa, tá? Mas também é simples de ser entendido, mas ela demanda um pouco mais de cálculo. Bia é ceramista e sabe que no processo de cozimento da argila, a argila sofre uma contração, ela diminui de tamanho. Ela planeja fazer uma placa retangular que após o cozimento tenha 100 milímetros por 90 milímetros. E sabe que na contração, em média, o comprimento e a largura da placa reduzem 10%. Quais devem ser as dimensões da placa de argila antes do cozimento para que ela obtenha as dimensões desejadas? Então, quanto maior ela tem que fazer para que depois de cozida a argila diminua o tamanho? É o que a gente vai ver agora aqui com o esquema que eu fiz, ó. Originalmente, o valor que a argila fica depois do cozimento tem que ser para ela 100 milímetros por 90 milímetros. E o problema diz que a argila, depois do cozimento, reduz 10% do tamanho. Então, redução de 10%. Então, qual o tamanho que ela deve fazer para que depois de cozida fique desse tamanho? Então, a gente vai aqui achar a dimensão X, que é o comprimento, a largura Y. E para isso, a gente vai ver aqui que, ó, 100% seria a placa completa, tá? Menos 10% da redução. Então, a placa tem que ter 90% a menos, 90% o que a gente precisa calcular para saber quanto ela vai reduzir. Então, a gente vai calcular 90% de X, ó, 90% dessa dimensão, para o resultado ser 100. Então, 90% vezes X para dar 100. E a gente vai calcular 90% vezes Y para dar 90.
90% vezes y para dar 90. Então, são essas porcentagens que a gente vai calcular agora. Então, 90% é 90 sobre 100, repete o x, igual a 100. 90 vezes x dá 90x, repete o 100, repete o 100. Então, aqui a gente vai x multiplicar meios por extremos, lembrando que o denominador aqui é 1. 90x vezes 1 é 90x, 100 vezes 100 dá 10.000, são 4 zeros. 2 daqui, 2 daqui, 1, 2, 3, 4, 10.000. X é igual a 10.000 dividido por 90. X vai ser aproximadamente, não dá um valor exato, 111,1. Fazendo o arredondamento aqui, ó, eliminando essa casa decimal, como esse número é menor que 5, eu não acrescento nada, simplesmente eu permaneço com o número que tinha antes. Então, 111 é o valor do x. Então, essa medida agora, ela tem que ser aqui, 111 centímetros, para quando reduzir ficar em 100. Agora, calculando o y. 90%, 90 sobre 100 vezes y igual a 90. 90 vezes y é 90y, repete o 100 e repete o 90. Multiplicando meios por extremos, 90 vezes y, 90y, 100 vezes 90 igual a 9.000. Y é igual a 9.000 dividido por 90. Y é igual a 900 dividido por 9, 100. Então, esse valor aqui do y é 100. Para que quando reduza, chegue a 90. Essa é a letra A. A letra B diz assim: compare as áreas das placas antes e depois do cozimento. Em qual porcentagem a área foi reduzida? Então, a gente viu que antes é a placa que ela quer de 100 por 90. E as dimensões que ela tem que fazer a placa é 111 por 100. Vamos comparar as duas áreas. Multiplicando 90 vezes 100, que é para a gente calcular a área, multiplica comprimento vezes largura, eu tenho 9.000. E multiplicando 111 por 100, eu tenho 11.100. Fazendo a subtração aqui, 11.100 menos 9.000, eu vou obter 2.100. Então, 2.100, eu vou encontrar a porcentagem de 2.100 dividido pelo total aqui da placa maior, da placa original, que é 11.100. Fazendo essa divisão, eu vou obter o valor em percentual. Essa divisão não é exata, então aqui eu coloquei o símbolo aproximadamente. 2.100 dividido por 11.000 dá 0,189, aproximadamente, ó. Para calcular a porcentagem, só preciso de 2 casas depois da vírgula. Como esse número aqui é 9, maior que 5, então eu somo 1. Então, ao invés de 0,18, fica 0,19 aproximadamente, tá? Então, o percentual é de 19% aproximadamente. Então, vocês vão observando aqui os cálculos feitos para todas essas questões, tentar responder página 21 e 22. Lembrem que eu mudei os dados da questão. É só para vocês terem uma noção de como o cálculo vai ser feito, para poder fazer com os números que estão no livro, tá? Então, espero que tenha ajudado. Boa atividade!